Olá, sejam bem-vindos a mais um livro do EPED 2024. Dessa vez vamos estudar a obra Confissões de um Padre Morto, de Oswaldo Polidoro. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma conversa sobre temas que nos fazem refletir profundamente. O objetivo é sempre aprofundar os conhecimentos espirituais para melhorar o nosso comportamento. O EPED é o espaço permanente para o estudo do divinismo, ou divino monismo, ou ciência da unidade. Como já foi abordado aqui no canal Conhecer para Transformar, o divino monismo trata da relação do Espírito Filho para com o Espírito Pai, ou Deus, e isso no templo da consciência. Retoma o conceito fundamental do vós sois deuses, ensinado há milhares de anos por grandes mestres nesse planeta. Todos os livros de Oswaldo Polidoro trazem conceitos chaves que foram restaurados e complementados por ele, recolocando no lugar conhecimentos importantíssimos que foram adulterados ao longo das eras pelas religiões formais. E alguns desses equívocos cometidos pelas religiões serão analisados no estudo do livro Confissões de um Padre Morto, a ser feito em 4 episódios. Mas antes, quero lembrar a todos vocês, de forma muito feliz, que os livros todos que estão sendo abordados no EPED 2024 podem ser baixados gratuitamente. Inclusive esse será iniciado hoje. Estão disponíveis no site conhecerparatransformar.com.br. E caso você queira escutar, também pode. É só entrar no Spotify e procurar pelo título Confissões de um Padre Morto e aproveitar. Assim você pode também me acompanhar e aprofundar a sua leitura. Eu sou a Tânia Belicas, uma das integrantes desse grupo que estuda sobre o divinismo há muito tempo. Bom, hoje vamos contar a história do Padre Adão, que foi um grande adversário do espiritismo no século XIX. O livro Confissões de um Padre Morto vai retratar a trajetória desse religioso no mundo espiritual, desde o seu desencarne até a preparação para a sua próxima encarnação. Ele viveu uma verdadeira montanha-russa de sentimentos e percepções ao se deparar, após o seu desencarne, com a sobrevivência da alma e a existência de um mundo espiritual. Muitas religiões do planeta pregam o enganoso conceito de uma só encarnação. O livro faz pensar se aquilo que hoje praticamos como religião nos torna de fato melhores como cidadãos no mundo. Afinal, a morte é um fato para todos. E Polidoro ensina: não basta morrer. O importante é saber como proceder em vida para desencarnar bem. E esse livro traz ricas experiências que o Padre Adão vivenciou no mundo espiritual, todas elas direcionadas ao desenvolvimento das seguintes virtudes: humildade, simplicidade e igualdade. Isso porque o padre deixou o mundo empanturrado de ideias exclusivistas, acreditando em pretensos favoritismos da parte de Deus por ter sido um padre fiel aos sacramentos e cerimoniais da igreja que lhe pertencia. Ele se achava especial na função de religioso na terra. Então vamos lá começar a nossa história. A grande surpresa do padre ao chegar ao mundo espiritual foi o chocante contraste entre a percepção religiosa que ele tinha e a realidade espiritual que se impunha a ele. Não encontrou anjos tocando clarins para lhe receber. Muito pelo contrário. Ao morrer, foi parar num plano espiritual sofrível. Foi habitar um país do astral com vendavais e de ruídos infernais. Ao se encontrar naquele mundo, ficou perplexo e aturdido, e pensou:
De fato, entre o que diz o Evangelho, que Jesus Cristo fez, e pediu, repetissem sempre que possível os homens, e aquilo que fazia e fez a igreja, de quem eu era servo fiel, toda a diferença existe. Rótulo não é essência. Quem me teria lançado nas dores de um país onde vendavais assolavam a tudo e todos, de manhã à noite? Que poder me teria para ali arremetido no seio daquela gentalha que vivia para blasfemar contra Deus e contra tudo e todos? Na verdade, o céu de fora correspondia ao céu que existia no íntimo do Padre Adão. Ele ocupou um céu exterior pelo padrão vibratório que sustentava. O padre era testemunha da falta de lógica das religiões formais, que ensinavam a obedecer cegamente às obrigações sacramentais, mas não às leis de Deus. Diante daquela situação muito constrangedora, o padre reflete: Deus me era exterior e tudo conseguia junto dele através de prosternações de toda a ordem. Antes da lei de Deus, importava estivesse o catecismo sectário. Acima das elevadas virtudes do espírito, deviam pairar os cânones eclesiásticos. Mas os inventos salvadores humanos não alcançam impressionar as leis de harmonia, em que se espraia pelo infinito a lei geral de equilíbrio, a lei de Deus, a quem o homem sempre procurou dar configuração idólatra e situação externa. E aqui, gente, cabe uma explicação importante sobre a lei do peso específico ou lei das equidades vibratórias, já tão abordado por outros palestrantes, né? Ao desencarnar, o Padre Adão testemunhou a reação da lei de equilíbrio universal, íntima a todos nós e representada pelos 10 mandamentos. Ou seja, o tônus vibratório que carregamos ao desencarnar está ligado à nossa conduta moral na Terra, o quanto cada um de nós se esforçou para viver os mandamentos da lei de Deus. Tudo fica registrado no perispírito. Se agimos dentro da lei de Deus, nos autorregistramos positivamente. O contrário também é verdadeiro. Se agimos mal com o nosso semelhante, criamos manchas negras em nosso perispírito, que vão resultar em doenças, dores e desequilíbrios. Nossa vibração cai. Então teremos um peso em razão das ações registradas em nós mesmos. Assim, ao desencarnarmos, vamos para o justo lugar conforme as vibrações que emitimos. Portanto, como reclamar a Deus quando nos vemos ocupando determinada morada no espaço que corresponde à nossa própria vibração? Padre Adão, no entanto, ficou muito revoltado de estar num lugar ruim, onde teve que viver por dezenas de anos a fio. Afinal, pensou, passei a vida orando a um Deus com muita fé por meio de ações de graça, sacramentos e prosternações. Ele acreditou ter ajudado muita gente. Angustiado, alegou ao instrutor Egas que viera para retirá-lo daquele lugar horrível, que havia se tornado padre por estímulo da família, que o havia educado nessa direção. Ficou perplexo quando o seu instrutor lhe disse: o simples fato de viver à custa da religião é imoralidade. Não procure, portanto, eximir-se de culpa. Não terá o que dizer, a fim de pôr-se melhor em face das insuficiências íntimas. O melhor é compenetrar-se do que lhe falta e fazer por conquistar. Aí o Padre Adão diz, né? Eu nada entendi em sã razão de tudo isso, que é muito do conhecimento dos espíritas. Deus me era exterior e tudo se conseguia junto dele, por meio de prosternações de toda a ordem. Voltando ao resgate do Padre Adão, sabemos que nenhum espírito fica pagando eternamente pelo mal que praticou. No livro O Novo Testamento dos Espíritas, o autor, Oswaldo Polidoro, diz que não existe réu de eterno delito. Diz Polidoro, dizerem que Jesus falou em condenação eterna
importa em atribuir a Jesus algumas contradições. Ele sabia que ferir com ferro seria ficar sujeito a ferimento com ferro. Não se diga réu de eterno delito, mas sim réu do fogo eterno, compreendendo este como justiça eterna, como era sabido, porque para sempre será dado a cada um segundo as suas obras. O Espírito paga pelos erros e fica livre depois, continuando a marcha evolutiva, prosseguindo na direção da pureza e da sabedoria. E após dezenas de anos em faixa expiatória, Adão tinha conquistado o merecimento para ser recolhido depois de vencer o período de purgação experimentada. Dr. Egas faz o convite ao padre. Adão, levante-se em seu pensar, erga-se em seu sentir, porque chegou para você a hora marcada pela vontade soberana de Deus, para que goze da paz, aquilo de que se fez merecedor. E se dizemos que é hora, é porque a aferição se dá no íntimo do ser, por reequilíbrio. A dor foi como o fogo retemperante. Mas o instrutor deixa o recado que se Adão não concordasse em sair daquela região, voltariam depois de um novo período cíclico purgatorial. Avisa Egas, não espezinhamos vontades. O que se quer é repercussão vibratória, é auxílio à ação, para que com menos trabalho se tire mais. Muito interessante esse trecho por 3 motivos. Primeiro, que não foi Deus que colocou o padre Adão naquela região de trevas. E lavrou sentença em si mesmo pelas obras que praticou e que for expresso o seu padrão vibratório. Outro ponto é que a libertação não vem de um Deus de fora, como muitos espíritos ainda acreditam e esperam. Todos querem ser salvos, né? O próprio Espírito movimenta a soberana lei de Deus no íntimo, a favor ou contra si mesmo. Isso porque é um Deus em elaboração e um juiz em causa própria. Outro fato interessante é o respeito ao livre-arbítrio do Espírito, que pode escolher ser ajudado e evoluir, ou pode recusar e cair vibracionalmente. Enfim, caminhando pelo espaço, o padre Adão concorda e sai daquela região escura. Vai para um país de bonita natureza e de sol muito lindo. O plano que passou a viver parecia com o da terra. Era de relativa prova. Conforme trabalhava, tinha o direito em passeios e regalias. Ninguém lá acumulava. Não havia também miseráveis. Ele vai morar com uma família no qual tinha grande afinidade. O chefe da família chamava-se Agildo, a mulher Ema e o filho Gama. Ficou 35 anos nesse lar. Passou a estudar muito. E num dos trechos de um livro que ele lê sobre monismo no mundo espiritual, aprende o significado da vinda de Jesus e a importância do mediunismo que o Cristo generalizou. Ele lê: E que diremos da revelação da pedra sobre a qual edificou o Senhor o arcabouço doutrinário? Essa foi banida do 4º século em diante, quando o catolicismo se organizou sob o palio de Constantino, para que o culto do paganismo pudesse ter curso livre e os seus padres mercado franco. Onde está, afinal, em tal igreja, o culto daqueles dons mediúnicos de que Paulo faz fulgurante comentário no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios? E o padre Adão aprende, após essa leitura, sobre a importância do conhecimento para tornar o ser responsável e livre dos dogmas do mundo. Conclui ele: nenhum ato, pois, é mais religioso do que aquele que deriva de informar aos semelhantes sobre a sua divinal origem e gloriosa finalidade, incutindo sempre que é dos recursos internos que a glória deve levantar-se. Mesmo no céu melhorado e convivendo em paz com aquela família, o padre Adão enfrentava dentro de si ímpetos de vaidade, herdado dos títulos religiosos da terra. Encontrou lá almas, naquele céu, a quem pensou ter ensinado as coisas de Deus, só que esses espíritos podiam muito mais do que ele por superioridade evolutiva. E ele
chateado, pondera. Isso quer dizer, então, que os igrejismos do mundo, além de nada fazerem pelos inferiores em hierarquia, por lhe atrofiar o poder pensante com seus dogmas e acenos infernais, ainda se torna um caminho de corrupção para os mais evoluídos. A morte confunde os presumidos e exalta os simples de coração. Buscava ele se instruir, pai de Adão, e se aplicar bem, pois a regra prática na vida pública e privada de todos os habitantes daquele plano, daquele céu, era a cada um segundo as suas obras e não segundo a sua religião. Aliás, o princípio administrativo e educacional do céu que Adão vivia era isentar a formação mental do ser de toda e qualquer sabuja partidarista, sectária ou personalista. Todas as ações desse céu eram para despertar as consciências viciadas em dogmas. Mas Adão ainda não estava convencido de que estava recebendo na justa medida. Julgava ter mais direitos do que ele de fato recebia. Comenta isso com a jovem Emma, leva uma baita bronca dela ao dizer a ele, né? Cobrar caro por prometer apenas é dura chantagem. No entanto, senhor Adão, prometeu e cobrou no momento, enquanto os crentes em suas afirmações, com nada saindo de sua presença. Que direito tinha de fazer isso? Não alega a tradição e nem a sua própria crença, porque a justiça divina nada tem com isso. Nós somos emanação divina e trilhamos a senda do progresso. Ninguém, por alegar a tradição ou o que quer que seja, aliena-se ao dever de melhorar sempre. Cleros, estatutos e rotinas, senhor Adão, são coisas do homem. No entanto, basta queira ser igual aos outros para que venha a sentir-se cada vez melhor. E naquele céu melhorado, para isto com da terra, pai de Adão amadurecia os seus conhecimentos, pensava, refletia, junto à família que ele morava. Participava de muitas visitas que ofereciam lições profundas para a alma do padre. Uma das visitas marcantes foi a ida dele até a subcrosta, junto com outros instrutores, para ajudar fiéis que viviam em vales tétricos. E porque estavam ali esses espíritos? Eram fregueses do comércio religioso oferecido pelos profissionais da fé. Eram a prova cabal que as religiões formais na terra tinham falhado. Bem avisou o mestre de que gritar Senhor, Senhor, na última hora, de nada valeria. Obras, obras, tal é o caminho do céu, lembrou um dos instrutores. E o pai de Adão continua com seus aprendizados práticos do mundo espiritual. Recebeu um outro convite também marcante, feito a ele por Agildo, chefe da família, juntamente com Emma, para visitar o interior dos templos religiosos no plano dos encarnados. Ao ir até a crosta e entrar numa igreja, ficou chocado com aquilo que presenciou. Nem num filme de horror imaginaria tal cena. Em penetrando o recinto frequentadíssimo, calculamos ser de 70% ou mais constituída a assistência de desencarnados. Assim como faziam os com carne, os encarnados, assim mesmo repetiam eles, os desencarnados. E os sem carne existem condições tais de animalidade que parece impossível que o encarnado não os veja, constata o padre. E ele lamentou o fato de o povo assistir dentro da igreja um ato formal dos encarnados sem sentido progressivo, sem esclarecimento algum, sem nada tratar dos problemas da vida e nem do além-morte. E esses desencarnados que viviam na duplicata do mundo físico se aproximavam ou eram repelidos dos encarnados de acordo com a vibração deles. Lembramos aqui da importância do orai e vigiai todos os minutos das nossas vidas, Para espanto do padre Adão, a maioria deles, dos desencarnados, nem sabiam que estavam naquele estado. E os poucos que sabiam não conseguiam sair fora daquela situação. Olha que coisa. Estavam presos aos ritos religiosos. Eles se identificavam com aquilo.
Acompanhavam os encarnados nas suas romarias à igreja em diversas idas e vindas, sem progresso algum. Sobre os fiéis seguidores dos dogmas religiosos, comenta Agildo, o chefe da família. O crente dá tudo, paga por tudo, sustenta tudo, porque ele é quem faz tudo à custa de sua fé, dos seus sentimentos. E o pseudo-intermediário, o que passa por ministro de Deus, nada mais faz que banquetear-se à sua custa. A diferença, repito, é 100% contra aquele que se julga melhor credenciado, falando aí em relação aos padres, aos líderes. E ao retornar para a moradia espiritual dele, depois da visita à crosta, o padre Adão tinha um novo pensar. Em face de tantas evidências colhidas, saber que cada um deveria se preparar espiritualmente à custa de conhecer e proceder para o bem individual e coletivo, conforme ensinado por Jesus. Para isso, diz ele, seriam precisos esforços pessoais, conhecimento de fato e práticas de escola. Sob a multidão de espíritos religiosos dogmáticos desencarnados que perambulam pela crosta, Adão pergunta: até quando ficarão assim? E Ema, que fazia parte da família, mas morava em céu superior, fala sobre a importância de cada um construir os seus próprios destinos, por meio da busca pelo verdadeiro conhecimento espiritual e pelo exemplar comportamento. Diz ela, há que se atender, portanto, para o fator direção pessoal. Nós vivemos em marcha perene para um estado de estar ou outro, através do nosso proceder. O que precisamos em torno da verdade é de armar-nos de bons conhecimentos, compreender e executar bem, eis o que quer Deus. Para fechar esse episódio, esse capítulo de hoje, vale relembrar que somos todos irmãos nessa jornada evolutiva. E nesse sentido destacamos a seguinte frase de Oswaldo Polidoro: aquele que olha para um seu irmão e vê nele apenas um dissidente religioso ou sectário, muito mal se coloca em face da justiça divina. Isso é para nós pensarmos, Estou muito feliz de estar com você nesse primeiro episódio do livro Confissões de um Padre Morto. Você pode receber em sua casa um exemplar desse livro. É só mandar uma mensagem no WhatsApp. No próximo encontro, a gente vai ver mais alguns casos muito interessantes desse périplo do Padre Adão no mundo espiritual. Espero por você. Até lá.